Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é André Rossanês do Portal Me Gusta. Estou aqui nesse vídeo especial para comemorar os 10 anos do Portal Me Gusta, completados em 6 de julho de 2026. Primeiramente, eu quero agradecer muito a audiência do portal e o carinho por esses anos todos, por essa década. E agradeço imensamente cada pessoa que me apoiou e que me apoia. E claro, convido todo mundo a conhecer e acessar sempre o portalmegusta.com. No vídeo de hoje, para comemorar uma década do portal, eu vou contar um pouquinho de como surgiu o nosso Portal Me Gusta e falar um pouquinho também dele. Bora lá saber um pouco mais sobre esse portal que eu tanto amo? Então, pessoal, o ano era 2016. No começo do ano, meu, na época, namorado era assessor de imprensa. Ele tinha 20 anos a mais do que eu, então ele tinha bastante experiência em assessoria e já assessorou diversos artistas, diversos eventos, algumas marcas. Então, ele sempre me ouvia falar sobre música, porque eu falava muito, gente, mas muito sobre música, principalmente de música latina. E um belo dia, no começo desse ano, ele falou para mim: André, por que você não aproveita que você conhece tanto de música latina, que eu conheço bastante assessor de imprensa, eu tenho bastante experiência, por que você não aproveita tudo isso e monta um portal sobre música, falando sobre música no geral, mas claro, bastante também sobre música latina que você tanto domina e conhece tanta coisa, coisas até que as pessoas aqui no Brasil muitas vezes nem conhecem. Na hora eu falei, pra quê, gente? Nada a ver comigo, nada a ver mesmo. Só que aquilo, pessoal, ficou na minha cabeça, na minha cabeça, na minha cabeça. Aí eu falei, será? Será mesmo? Aí eu falei, quer saber? Eu vou escrever alguns textos e vou ver se através desses textos eu acho que pode dar bom. Aí eu escrevi o primeiro texto, que era sobre o CD Pies Descalços da Shakira, até que eu gostei do texto. Depois um CD sobre a Luciana Mello, e aí também eu gostei do texto que eu criei mais alguns. Eu falei, quer saber? Eu vou arriscar. Só que aí, gente, eu não sabia exatamente quando começar. A primeira coisa que eu pensei eu preciso primeiro de um nome. Aí eu fiz uma lista com vários nomes e o nome que mais eu gostei foi o Me Gusta, Portal Me Gusta. E o mais engraçado, esse foi o primeiro nome que eu pensei e logo o primeiro da lista. E por que Me Gusta? Em primeiro lugar, porque lembra muito o idioma espanhol que eu tanto gosto, e não só por isso, também porque remete a algo que se gosta. Então eu gosto muito de música, me gusta, portal me gusta, foi por isso. E aí naquele ano, não lembro agora se foi em abril ou maio, eu já fiz o Twitter e o Facebook do portal, mesmo sem ele existir. Porém eu pensei, mês que vem eu começo. Aí chegava outro mês, mês que vem eu começo. E assim por diante, eu sempre ia adiando. Até que no final de junho, o assessor, né, que na época era meu namorado, falou para mim: André, você vai começar o seu portal. Eu consegui para você a coletiva de imprensa do retorno do Bros. E, gente, foi um momento muito assim, uau, porque, gente, eu amava o Bros, assim como o Ruge na adolescência. Seria, acima de tudo, né, a realização de um sonho. Eis que eu fui para a coletiva de imprensa e aí surgiu o portal Me Gusta. A primeira matéria foi, claro, sobre a coletiva no dia 6 de julho de 2016. Estava ali sendo criado o portal Me Gusta, aquele sonho incrível que eu nunca imaginei que um dia podia ser real. E, gente, essa primeira coletiva foi muito doida. Porque, assim, gente, eu nunca tinha feito isso na vida, nunca tinha atuado como jornalista. Então, pra mim, naquele momento, era uma coisa muito uau e muito mais, tipo, estou perto dos meus ídolos tal. Então, gente, mesmo eu tendo permissão de fazer minha pergunta, eu não consegui fazer pergunta nenhuma. Só fiquei mesmo contemplando e prestando bastante atenção, né? Claro, porque eu também precisava aí fazer a matéria falando o que eles tinham dito, né? E eu, tipo, gente, não anotei nada das falas deles, então tudo ficou na minha memória. Então, assim que eu cheguei em casa, eu já escrevi no papel para no dia, né, de começar o portal, no dia 6 de julho, poder colocar a matéria no ar. E foi assim que foi o começo do portal. Aí eu fiz algumas matérias tal, e no primeiro mês, gente, eu tinha conseguido aí cento e poucas visualizações, que para mim era muito, porque eu nunca tinha feito isso na vida, era um portal desconhecido. E a primeira vez que eu achei que o portal poderia dar certo é quando ele tinha mais ou menos 3 meses,
que eu postei uma matéria especial de Jesse e Joy, que são irmãos de música pop lá do México. Inclusive os fãs brasileiros chamam eles de Sandy Júnior do México. Eu escrevi uma matéria especial deles e eles, ou sei lá, se a equipe deles, enfim, viu a matéria e retweetou essa matéria. Essa foi a primeira vez que eu falei, uau, pode ser que dê certo. E aí, aos poucos, foram vindo outras coisas, né? Eu consegui também parceria com a Universal Music, tudo através de matérias da música Despacito do Luiz Fonsi. Aí, de repente, eu tava na primeira coletiva de imprensa, que foi pela Universal, que primeira, considero primeira, porque foi a primeira que eu fui lá e fiz a pergunta, que foi com a Manu Gavassi, e foi incrível. Eu até fiquei com vergonha, gente, de contar aqui essa curiosidade. Na época eu estava com o cabelo colorido, se eu não me engano, rosa. E aí, tipo, mal ela chegou pra coletiva, ela já viu o cabelo, apontou e falou: Uau, que cabelo incrível, eu adorei. Gente, imagina a minha vergonha. Eu nunca tinha feito uma coletiva assim oficialmente, né? E tipo, sendo chamado por uma gravadora e tal, eu fiquei todo envergonhado. Aí na hora de fazer minha pergunta, ela, ah, você, do cabelo que eu adorei. E eu morrendo de vergonha. Mas foi uma experiência maravilhosa. E aí foram vindo várias outras coisas, contato de outras gravadoras, outros assessores, e aos poucos foi crescendo, 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 aumentando a visualização. Na pandemia, inclusive, né, gente, aquela época de ficar em casa, aumentou muito as entrevistas com os artistas online e tal, e aí foi o ápice do portal e tudo mais. E aí, gente, nem tudo são flores, né? Em 2023, mais ou menos, eu estava trabalhando demais. Eu acabei não conseguindo me dedicar tanto ao portal e acabou caindo também, né, as visualizações, o número de eventos, lugares que eu ia. Mas eu comecei a recuperar, recuperar. Aí o ano passado, gente, tive coisas de saúde, eu tive problema com o celular, o computador que eu tinha parei de ter. E aí eu fazia tudo no celular, né? Então deu problema no celular, então eu fiquei alguns meses sem conseguir escrever direito, postar direito. Aí de novo caiu visualização, eventos, e aí começou a voltar ao normal e foi crescendo, crescendo. Eu ainda não tô totalmente no normal, mas já tô bem melhor do que eu tava antes. E é isso, gente. É um desafio incrível. Todo dia é um desafio. Eu amo muito o que eu faço. Acho que talvez se eu não amasse assim, eu não ia conseguir ter ele até hoje. Até porque, infelizmente, ainda não ganho dinheiro. Fica aqui o convite para quem quiser investir, quem quiser patrocinar, enfim. Mas eu amo o que eu faço. E o que eu costumo dizer é que por enquanto, né, eu não tenho a remuneração em dinheiro, mas a remuneração é de outra forma. É o reconhecimento, as entrevistas que eu faço, os shows, os eventos que eu vou, às vezes algum recebido que eu ganho. Então, né? E quem sabe assim, o dia vem o dinheiro, é lógico que é o que eu quero, mas é uma coisa certa. Eu amo o portal e nunca vou desistir dele e nunca vou parar com ele. Hoje em dia, inclusive, tem pessoas que me ajudam, que escrevem para o portal também. Eu sou muito grato a vocês por escreverem para mim, sem receber um tostão, mas fazem isso com amor, com carinho por mim, pelo portal, pela cultura, pela música, pela arte, pelo entretenimento. Então agradeço muito. E eu fico muito feliz de hoje, né, ter pessoas que escrevem comigo. Tudo isso começou pelo meu amigo, o Peterson Baesteiro, incrível. Muito obrigado, Peterson, você que foi o primeiro a escrever para mim, você foi chamando outros e outros, e hoje tem pessoas incríveis além de você, que também é incrível, escrevendo para mim, agradeço de todo o coração. E aí, gente, uma curiosidade é, será que eu realizei um grande sonho com o portal? Gente, vários e vários, mas eu destaco as duas vezes que eu entrevistei a minha cantora favorita, a Sandy. A primeira vez foi na pandemia online e a segunda foi já presencial quando ela lançou o álbum Nós, Vós, Eles 2. E foi muito especial. Na primeira coletiva online foi também muito especial porque antes da minha pergunta eu falei tudo que eu sempre desejei falar para Sandy. Ela inclusive ficou emocionada, gostou do que eu falei, foi incrível. E gente, tem uma curiosidade muito legal da Sandy, que é quando eu fiz, né, a entrevista coletiva presencial. Em primeiro lugar, eu estava muito nervoso. Eu fui pegar o microfone, minha mão fazia assim, ó, tremia. Eu segurei o microfone com as duas mãos e foi muito legal. E tem uma curiosidade muito incrível, que é algo que só aconteceu com dois artistas, com a Sandy e com o Luan Santana, que é o seguinte: eu entrevistei a Sandy e ela respondeu olhando muito nos meus olhos, mas ela olhava tão, sabe, fundo dos meus olhos que parecia que ela estava vendo a minha alma. Foi incrível isso. Isso aconteceu tanto com ela como com o Luan Santana.
E outra curiosidade também da coletiva da Sandy é que vários jornalistas, né, falavam para ela que gostavam dela, que admiravam o trabalho, e ela ficava muito emocionada com isso, foi muito legal. E a outra curiosidade é, a Sandy, gente, sempre que ela faz coletiva de imprensa, ela tira foto com todos os jornalistas um por um. Mas quando eu fiz essa coletiva, fazia pouco tempo que tinha passado a coisa da pandemia, ela ainda estava receosa de tirar foto, então ela não estava tirando foto, mas ela fez questão de no final da coletiva falar algumas coisas pra gente. Então ela agradeceu pelo aquele momento, pela oportunidade de falar com a imprensa, agradeceu o carinho, né, que a gente demonstrou para ela, falou que ficou muito feliz e emocionada com toda essa demonstração de carinho, e ela falou que estava muito sentida, muito triste de não poder tirar foto naquele momento com cada um de nós, que era algo que ela sempre fazia, mas que ela queria que a gente desculpasse ela e que entendesse ela, que ainda não se sentia segura, né, de tirar foto. E falou pra gente que ela estava sentindo muito, que ela estava muito chateada, né, de não poder tirar foto. E, gente, mais do que nela falar que estava chateada, a gente sentia na voz dela, pelo olhar dela, que ela estava mesmo sentindo, assim, sabe? E sempre, todo momento emocionada, tal. Então foi um momento, assim, muito, muito especial, né? E o que é legal é que, assim, como eu falei, né? Ela é minha cantora favorita. E cantor favorito eu tenho dois, Robbie Williams e o Luan Santana. Então eu já entrevistei, né? A minha cantora e o meu cantor favorito. Quem sabe um dia o Robbie Williams eu também entreviste, né? Vou precisar de um tradutor aí junto, né? Alguém que faz aquela tradução simultânea, porque eu não sei inglês, mas quem sabe um dia, né, gente? Sonhar não custa nada e nada é impossível, né? E é isso, pessoal. Então, essa foi uma breve história, né, de como começou o portal, algumas curiosidades deles. Vou ver se eu penso em alguma coisa para falar mais ainda, sabe, fazer coisas especiais dos 10 anos de portal. E é isso, gente. Muito obrigado pelo carinho. E mais uma vez eu agradeço os amigos, os familiares, os assessores de imprensa, jornalistas e artistas que me apoiam, que me ajudam e que são tão importantes para mim na minha vida, na minha carreira como pessoa, na minha carreira como jornalista. Muito obrigado de verdade. Mais uma vez, obrigado para vocês que escrevem também lá para o portal. Meu muito obrigado. E aqui no canal, gente, não se esqueçam de se inscreverem, compartilharem o vídeo, darem o like, fazerem seus comentários, tá bom? E claro, gente, acessem sempre o portalmegusta.com. Mais uma vez, muito obrigado. Estou muito feliz com essa uma década de portal. Um grande beijo para todo mundo e até a próxima.